Onde vai acontecer, gente, é em Mariana, que a gente já viu isso aqui, né? Mariana tem esse cucuruto aqui, que é mais ou menos regular, tá? Entretanto, examinando toda a documentação daquele período, a gente vai notar o seguinte, esta implantação regular se deve principalmente porque a cidade, ou boa parte da área urbana, sofria inundações constantes, tá? Então, na realidade, vocês se lembram que Mariana era sede episcopal, foi elevada à cidade por conta disso? Aí vem uma ordem real, vem uma ordem da igreja, pô, não pode, né, gente? Isso é uma sede episcopal, não pode acontecer isso. E isto aqui, logicamente, é consequência dessa situação. Então, regularidade e presença do Estado, às vezes se fazem sentir, nem sempre, tá bom? Paraty. Mas Paraty não está lá, não é Minas. Não é Minas, mas surge na realidade, quer dizer, Paraty toma forma por conta da questão do ouro, né, gente? Paraty é século XVI, vocês sabem disso, né? Agora, ela se torna importante por conta do caminho do ouro, tá? E também regularidade relativa. Paraty é cheia de lendas, né, gente? É cheia de fatos não comprováveis. Então, para quem andou em Paraty também sabe muito bem que é um verdadeiro inferno você querer se orientar a partir daqui, dessas ruas, tá? Você olha para um lado tem mar, para o outro lado tem rio, você não sabe qual é a relação, então reza a lenda que o traçado foi inclusive entortado desse jeito, não é uma retícula hipodâmica, né? Vocês estão vendo aqui, né? Não é uma retícula hipodâmica, que a ideia era exatamente confundir o adversário. Paraty tinha visita de piratas o tempo inteiro. Então, eles entravam aqui, mas depois de um certo tempo ficavam desorientados e aí ficavam um pouco mais vulneráveis a uma revanche aqui, tá bom? Mas, de qualquer maneira, gente, a ideia é mostrar para vocês que a questão da regularidade do traçado é uma questão muito relativa. A gente tem aquela questão da lei das Índias, das cidades espanholas, que, a partir de 1580 até 1640, elas chegam com uma certa... relativamente ficam mais frequentes nas cidades coloniais, porém é só depois do século XVIII, no final do século XVIII, já para o XIX, é que a gente vai ver as cidades brasileiras tomarem aquela retícula hipodâmica de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais firme, e quase sempre ligada à presença de engenheiros militares, conforme a gente já viu, né, gente? Então, vamos lá. Sobre Paraty, por que é que eu estou incluindo Paraty aqui, né? Descoberta do ouro na região das Minas, a dinâmica de Paraty ganhou novo impulso. Mas, em 1702, isso já temos a transferência da capital e a questão dos descaminhos do ouro. O governador da capitania do Rio de Janeiro determinou que as mercadorias somente poderiam ingressar na colônia pelo Rio de Janeiro. E daí ir até Paraty, de onde seguiriam pelas Minas, pela antiga trilha indígena, pavimentada com pedras regulares, que passou a ser conhecida por Caminho do Ouro. Ou seja, gente, aqui você já tem um primeiro movimento para centralizar todo o fluxo de mercadorias e o fluxo de ouro. Depois, 1710, proibição do transporte de ouro pela estrada de Paraty, e a abertura do Caminho Novo, que é aquele que nós vimos lá, né, que liga diretamente o Rio de Janeiro. Ora, no momento em que acontece isso, logicamente, Paraty fica esquecida, não? E o que é que vai ser de Paraty? Depois de longa estagnação, o que vai se retomar é exatamente os engenhos de cana-de-açúcar. Produz-se cana-de-açúcar? Sim, mas se produz muito mais um subproduto da cana-de-açúcar, que vai, de fato, alimentar as necessidades dos pobres, dos mineradores, que estão lá perdidos no sertão, e disso
a gente sabe bem, o alambique produz cachaça. E até pouquíssimo tempo, tem até um samba do Noel Rosa, né? Em vez de pedir chá com torrada, ele tomou Paraty. Paraty virou um sinônimo de cachaça de qualidade. Então, quer dizer, a produção de cachaça se integra nessa economia mineradora e tem como centro Paraty, tá bom? É saudade de viajar, né, gente? Então, vamos lá. Alguns outros efeitos importantes. A exploração do ouro e do diamante vai repercutir não apenas aqui na colônia, mas em Portugal também. A corrida do ouro concorreu para a primeira grande migração portuguesa para o Brasil. No auge da mineração, 600 mil pessoas migraram. Eu tenho dúvidas a respeito desse número, gente. Portugal deveria ter perto de 2 milhões de habitantes. Entretanto, tudo bem, está lá. Eu ponho uma certa dúvida aqui. Não é só Portugal, mas vão para as ilhas também, né? Então, significa o quê? É a febre do ouro. Numa média de 8 a 10 mil pessoas. Pequenos proprietários, padres, comerciantes, prostitutas, aventureiros, todos poderiam lucrar na complexa rede da economia aurífera do Brasil colonial. Então, gente, é a tal da febre do ouro, conforme a gente estava comentando anteriormente, tá bom? Eis aí um esqueminha, final do século XVIII, lembra que a gente falou da rede de vilas e cidades que começa a se estabelecer? Então, aqui vocês têm as vilas, que são sedes de comarcas, ou cidades, que estão em ponto mais forte. E essa aqui, Vila do Príncipe, caminho da Bahia, Sabará, Mariana, sede episcopal, Vila Rica, Vila de São João, e uma enormidade de cidades aqui no estado de São Paulo, interior de Minas, início aqui do norte do estado de São Paulo, tá? Tudo isso, se vocês sobrepuserem o mapinha dos caminhos do ouro, vocês vão ver que está tudo aí. Ok? Então, aqui, ó, vilas e arraiais, indicados somente as sedes de freguesia, tá bom? E cada qual com os limites aqui que está empontilhadinho. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, além da sede, o que se fez agora pela primeira vez, de uma maneira mais consistente, era delimitar o município. Ou seja, esse limite está controlado pela coroa. Tem uma história que em Diamantina virou uma sede sob controle militar. Em todo o contorno de Diamantina existia controle militar, tá? Ou seja, quem entra, quem sai, tem que prestar contas ali. Não tem conversa, não. Eis aí mais uma de Ouro Preto, gente. E aqui, olha, os caminhos aqui. Aqui, os fundos de vale, o que está em azulzinho é rio. Se é rio, é fundo de vale. E vocês percebem aqui que toda essa rede urbana, longe de ter um traçado retilíneo, ela vai meio que se acomodando nas meias encostas, e a gente vai ver esse tipo de implantação na segunda parte da aula, tá bom? Eu vou parando por aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Desde o início, essa urbanização vem para ajudar na questão administrativa? Sim, João, lembra bem, enquanto você tem uma produção que está ligada à produção agrícola, que é o caso da cana-de-açúcar, ou então é o caso do pau-brasil, você produz no interior, mas você necessariamente tem que exportar isso. Não existe um mercado suficiente no Brasil para que você consuma aqui. Então, quer dizer, você tem que passar pelo porto, e se você coloca a sua sede administrativa perto do porto,
ganhou, tem problema. O ouro é outra coisa. O ouro se esparrama, tá? E conforme o ouro se esparrama, logicamente que ele é facilmente escamoteável. Então precisa ter um controle rígido disso. E daí a implantação dessas vilas, mas agora com uma vontade oficial muito mais clara do que era antes, né? O quinto é um imposto, sim, Débora. O quinto é a quinta parte. Inclusive aquela célebre expressão popular, o quinto dos infernos vem daí, viu? Porque de fato fazia o inferno da vida de quem produz, né? As finalidades das bandeiras, em primeiro lugar, mão de obra escrava, capturar índios para trabalhar como escravo. Em segundo lugar, procurar metais preciosos e ouro que Portugal não encontrou, como foi o caso dos espanhóis desde o século XVI. Portugal achou que aqui deveria ter ouro, não encontrou. Só que um grupo desses camaradas sobe a Serra do Mar e vem para São Paulo, para a colina de São Paulo, e tentam, a partir dali, exploração de ouro no interior, tá? E é isso que vai dar origem às bandeiras, que são essas expedições, tá? Já estive lá, admito que subir tudo aquilo é complicado. Eu não sei o que é pior, viu, Amanda? Se é sobe e desce ladeira de Ouro Preto, ou se é andar de sandalinha havaiana em Paraty, depois de um dia de chuva. O mais engraçado é você ver gente andando de bicicleta em Paraty. Cara, aquilo é surreal. Então, quase tão difícil quanto andar por Brasília por conta das ruas infinitas. Mas são lugares incríveis, etc. O pessoal de Brasília, você é de Brasília, Amanda? O pessoal de Brasília aí pode dar o seu testemunho. Também Brasília tem muito mito, viu, gente? Brasília serve de Judas aí, de malhar o Judas aí por um monte de coisas, que é a pior cidade, não é bem assim, não. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Porém, Brasília é um produto do urbanismo funcionalista, não vamos esquecer disso, né? 2 períodos históricos, 2 concepções de cidade diferentes, tá? Na tentativa de regularidade das vilas, teve alguma influência espanhola devido? Então, João, você vê que o traçado da cidade colonial portuguesa é extremamente variado. Se você lembrar de Salvador e se você lembrar do Rio de Janeiro do século XVI e início do XVII, você vai lembrar que existe uma tentativa, sim, de se colocar a coisa de maneira regular. Pelo menos existem eixos diretrizes. Entretanto, é aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda argumenta, que é uma diretriz de retícula hipodâmica que se ajusta à questão da topografia. Então, quer dizer, no caso da cidade espanhola, boa parte das cidades coloniais vinha com um projeto da Espanha e que tinha que ser assim. Lei das Índias. Boa parte das cidades foi implantada assim. Você vai achar a cidade espanhola também totalmente irregular, tá? Então não é uma regra inviolável. Mas uma coisa é certa. Quando são cidades, ou seja, fundadas pela coroa portuguesa, elas tendem a ser um pouco mais regulares, exceto essas do ciclo do ouro, que você já está vendo que não funciona, tá bom? Nas cidades espanholas, por força a cidade vem pronta, o projeto, as diretrizes vêm prontas do reino e são colocadas, aí é mais rígido. Essa coisa do Reino Unido, Portugal e Espanha, em algumas cidades faz alguma diferença, mas eu te diria que não é tão sensível assim. De fato, cidades brasileiras com retícula hipodâmica vão começar a acontecer muito mais frequentemente a partir do início do século XIX. Tá? E mesmo assim, com muita parcimônia. Tá bom? Sobre Paraty, o mapa da direita mostra no slide, a organização da cidade eram edificações com pátios centrais. Sempre, Raquel, estamos naquele processo da cidade colonial. O mesmo modo de implantação. Tá? Então, o que você tem havia as edificações implantadas no alinhamento e quintal atrás. O que dá uma sensação, né? Quando a gente olha uma cidade colonial brasileira, nossa, adensamento urbano, né? Porque é casa, 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 casa.
Não é bem assim, porque são casas de dimensões diferentes. Então, às vezes, tem muito mais quintal do que casa. Esse adensamento é muito relativo, tá bom? O que é sumidouro? Bom, gente, tem o nome sumidouro quando é um curso d'água que, de repente, desaparece dentro da terra. Isso é a ideia geral do que vem a ser sumidouro, tá? É o que a gente chama de poço sumidouro, né? Sumidouro, no caso da nossa aula, é a denominação de um determinado lugar, muito provavelmente porque havia algum tipo de formação geológica que permitisse esse tipo de configuração, tá? Então, o nome, toponímia, nome do lugar, recebe características, logicamente, do que acontece no lugar, não? A quinta parte de tudo que produz, não é de tudo que vende, é de tudo que produz, Tiago. E aí é que mora o perigo, né? Uma coisa é você produzir, outra coisa é você mostrar o que você produziu. Uhum. E a partir daí você tem, logicamente, uma economia paralela funcionando aí, inclusive com a implantação de casas de fundição falsas, que emitem certificados falsos, né? Ser humano, gente. A espécie humana é assim mesmo, vai fazer o quê, né? Andar de Havaiana em Paraty. Você conhece isso, né, Franciane? Eu sei. Nunca mais na minha vida, cara. Eu já não sou bom de andar de sandália. Ainda andar naquelas pedras, ninguém merece. O quinto não era nada diferente do que vivemos hoje no Brasil. Na verdade, acho que chega a 1/8 de tanto imposto. Daniele, é o seguinte, a nossa tradição fiscal vem de longa data, não é? Isso não é exclusivo do Brasil, gente. O que a gente vê aqui, o Estado arrecadando, não é uma questão exclusiva nossa. Nós não estamos aqui nessa situação precária por conta de arrecadação, nós estamos nessa situação precária por conta de distribuição do que é arrecadado. Se você paga imposto e vê retorno disso, como existem nas nações civilizadas, é uma coisa. Você vê o imposto sendo arrecadado e nada acontece, aí é outra coisa. Mas a questão da arrecadação é comum em todas as sociedades modernas, tá bom? O problema é o que é feito com isso, tá legal? Sou de São Paulo, ano passado tive a oportunidade de ir a Brasília. Apesar de longas distâncias, é uma experiência maravilhosa. É isso aí, Bruna. Eu concordo com você. O que acontece com Brasília é que ela ficou como símbolo do urbanismo funcionalista, tanto para o bem quanto para o mal. A questão de Brasília, eu acho que se dá muito mais numa questão de intenções e realização, a discrepância entre uma coisa e outra, do que em si na experiência de estar e na experiência de morar. E existe o plano piloto e a sociedade do plano piloto. E existem as cidades satélites com uma realidade totalmente distinta, que provavelmente deveria estar incluída no plano piloto. Mas nós vamos chegar lá. Vocês estão querendo com muita pressa para Brasília, a gente vai chegar lá, tá bom? Só para lembrar as aulas anteriores. Paraty foi fundado por holandeses? Não. Paraty é portuguesa, tá? Holandeses lá em cima, viu, Raquel? Holandeses lá em cima, lá no Nordeste, tá? Pernambuco. Paraty está aqui embaixo. É litoral de São Paulo ainda. É um dos últimas praias de São Paulo, chegando no litoral do Rio de Janeiro, tá bom? A Sofia, provavelmente, aqui é de Brasília. Quem fala assim é porque não mora em Brasília. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Sofia, eu nem vou discutir contigo, porque eu não tenho essa experiência. Eu tenho experiência de turista, pura e exclusivamente, que é uma outra parada, que não tem nada a ver com o fato de você morar na cidade. Mas eu acho que você vai concordar comigo que uma coisa é plano piloto, outra coisa é cidade satélite. São os dois Brasis convivendo ali, lado a lado, sem mais, né, gente? É mais ou menos essa a ideia. Bom, galera, mais ou menos o que eu queria colocar neste pedaço da aula é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui de nada. Bom, tem a questão de que vocês
nós falamos aqui do Caminho dos Bandeirantes, estou vendo aqui nas anotações, os Caminhos dos Bandeirantes, vocês já ouviram falar na expressão dos tropeiros, não? Tropeiros são exatamente os camaradas que levam tropas de animais carregando carga de um lado para o outro. Bandeirantes e tropeiros têm uma relação muito estreita. E ficou faltando eu falar uma outra coisinha aqui diante da questão do status do escravo da mineração, que é importante aqui, tá? Nós vamos ver na segunda parte da aula o quanto isso é importante. Então, assim, gente, vocês se lembram que o escravo da sociedade canavieira, ele tinha uma função muito clara, ou servia na moenda, ou na fábrica, ou servia dentro de casa, mas pela própria localização geográfica dessa produção, que é rural, o camarada está preso ali, né? Ele pode fugir, logicamente, como é o caso dos quilombos, não? É o escravo fugido, pode fugir, mas não é uma situação muito cômoda essa, necessita de criar um outro lugar, uma outra infraestrutura. O escravo da mineração é diferente. Trata-se de uma atividade muito mais fluida, conforme a gente viu, e por isso a necessidade da implantação de vilas. Então, é muito mais frequente a história do escravo liberto, ou o escravo que consegue comprar a liberdade a partir do ouro que vai para a mão dele, oficialmente ou não. A gente sabe que diversos proprietários de lotes de exploração vão entrar em acordos com escravos. E uma produção ali em que o escravo leva uma percentagem. Esses escravos que conseguem comprar a sua liberdade a partir da produção do ouro vão ser de importância fundamental na formação da sociedade mineira, especificamente a partir do século XVIII, tá? Porque a gente só está vendo, por enquanto, as coisas relativas ao ouro. A gente vai ver na segunda parte da aula as questões relativas à arquitetura e a cidade que vem a partir daí, especialmente o barroco mineiro, né, gente? Então, tenham em conta isso, tá? O status do escravo é diferente. Não é que ele deixa de ser escravo, mas a flexibilidade, a mobilidade que ele tem trabalhando nas minas é outra história. E também lembrem-se que ele conhecia metalurgia, o que o torna duplamente útil. Daí a cotação da cabeça do escravo que eu falei para vocês aqui, né? 750 mil réis contra 75 mil réis de uma cabeça de gado. Tá bom? Mas isso a gente vai tratar na segunda parte da aula, né, gente? Então vamos lá? Vamos fazer aquele intervalozinho, ir até o banheiro fazer um pipizinho, e aí depois a gente volta de novo, é às 10 horas, tá? Então vamos lá, gente. Em té.